Vamos ler todos juntos? Você que tem uma Bíblia como a que eu uso, eu e o pastor Viana, a gente usa aqui nos púlpitos de Vila São José, né? No púlpito de Vila São José, que é uma trinitariana, por favor, leia junto comigo. Aquele que não tem uma Bíblia como a nossa, você, por favor, fique em espírito de oração. Vamos lá? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Obrigado, meu Pai, por tudo o que o Senhor tem feito, ó Senhor Deus, nesse culto e nas nossas vidas. Obrigado, ó Pai, pela fé que o Senhor nos concedeu, ó Senhor. E eu clamo que ela cresça diariamente, Pai, que a gente possa saber, ó Santo Deus, como devemos nos relacionar com o Senhor através da fé. Clamamos que nessa noite pessoas sejam transformadas, ó Pai, e creiam na Tua palavra, sejam cheias do Espírito Santo, que mudem, ó Pai, a sua forma de pensar, ó Pai, de sentir, de agir, porque creem em Ti, que o Senhor possa ser glorificado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. No final da viagem, né, irmãos, que nós fizemos na semana passada, que foi a viagem missionária para Álvaro de Carvalho, eu falei sobre o final desse texto, e hoje o final da minha mensagem será aquele texto que será no final desse texto, como eu fiz lá na viagem missionária. Aqui eu quero pegar um pouco mais, é claro que você conhece este capítulo, e esse capítulo a gente o conhece como os heróis da fé. Na minha Bíblia, acima do verso 1, está escrito os exemplos de fé, tá? Mas a gente tem aí várias pessoas que foram citadas aqui. E o foco daquele momento da viagem missionária foi dizer aos irmãos, e agora digo a todos vocês, que o seu nome também está aqui. O seu nome está aqui. E a gente percebe isso já agora, no começo do texto, e também fica mais claro no final. Nós temos todos esses homens, todas essas mulheres que são citadas, hoje a gente vai citar essas pessoas aqui hoje, e elas são pessoas importantes, são pessoas que são exemplos para nós. A gente olha para a vida dessas pessoas e percebe que a gente também pode ser usado por Deus. Porque se essas pessoas que estão aqui foram usadas por Deus, por exemplo, você já ouviu falar em Jefité? Não precisa me responder, eu vou falar. Irmãos, como era difícil para mim ter o nome de Jefité aqui. É difícil. Eu confesso para os irmãos. E de vez em quando eu estou meio pecador, ainda fico bravo. Difícil para mim. Mas está lá. Você olha para cá e você percebe, nós também podemos ser usados por Deus. A questão é, a gente quer, imagina, está no lugar de Jefité, de Abraão, de Abel, ou a gente quer ser igreja? A gente não tem condições de ser Moisés, Noé. A gente não tem condições, porque eles já foram. A nossa condição atual é ser igreja. Onde parte do capítulo 10, verso 38 e verso 39 do capítulo 10. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. E aí, olha só, presta atenção nisso. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Essa é a promessa para nós. Esta é a ordem para a gente ficar firme. Esse é o incentivo que o autor de Hebreus, inspirado pelo Santo Espírito, diz para nós. Se perde a salvação, por exemplo, nós, irmãos, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que
creem para a conservação da alma. E é nesse contexto, lembrando do que o pastor Viana falou hoje pela manhã, não tem versículos e capítulos na carta escrita originalmente, é que vem, ora, a fé, o firme fundamento. É por causa disso. É porque ele está respondendo uma coisa aqui. E aí ele está dizendo, e por isso falo, o seu nome está escrito aqui. Porque agora, como igreja, nós lemos, nós, porém, não somos daqueles que se perdem. É lendo em 2026 que nós somos daqueles que creem. E é nesse contexto, falando essas coisas, respondendo essas coisas, que vem esse famoso versículo e o restante do capítulo 11, ora, a fé é o firme fundamento. E aí aquele negócio, vamos lá juntos, hein, ó, juntos. 1 Coríntios capítulo 13, último verso, não é para ir lá, você vai falar de cor. Você é crente, sabe da Bíblia. Agora, pois, permanecem. E isso, a esperança e o amor. Para você que não sabe o versículo. Ó, vamos juntos, de novo, para ensinar quem não sabe o versículo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas, o maior desses é o amor. Então, quando a gente olha para o texto de 1 Coríntios, a fé é uma virtude. Então ela precisa ser praticada. Porque ela é uma virtude. Quando a gente olha para o texto de Hebreus, o que a gente vê aqui? A gente vê uma certeza. Está vendo? Então não é fácil definir fé. Então a gente tem que olhar o contexto e trabalhar dentro desse contexto. Como virtude, a fé deve ser praticada. E a fé deve ser praticada no sentido de eu não receber benefício, mas o próximo receber benefício. Olhando o verso aqui, 1 do capítulo 11 de Hebreus, a fé é uma certeza. E ela deve fazer parte, olha que diferença, da minha vida. Está vendo? Aí a fé faz parte da minha vida. Quando eu pratico a fé, em um determinado sentido, é para o benefício do outro. Quando eu sou convicto na fé, é para a minha vida. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, eu e você, nós podemos crer naquilo que está por vir. Então, imagine o seguinte, Cristo vai voltar. Eu preciso crer de todo o meu coração. Todo o meu coração. Cristo, o Senhor Deus, o Santo Espírito, eles nesse sentido da Trindade, eles cuidarão da igreja na tribulação. Tenho que crer nisso. A gente tem que falar, o justo viverá pela fé em todo sentido, então não vai faltar pão para o justo. O justo vai ter um sono bom. Os nossos filhos, eles andarão junto conosco. E a gente tem que crer, no meu casamento dará certo. Eu olho para as coisas que Deus tem falado para nós. E caminho firme nisso. Porque a fé é uma certeza baseado aqui. É o firme fundamento das coisas que se esperam. E aí, continua, é uma convicção. Porque, peraí. Quem tem... Quem me ajuda? Quem está com a NVT aí? Ninguém hoje? Vê aí, pastor Viano. Na NVI, Marisabel, está escrito o quê? Na NA é igual a minha, né? É Almeida atualizada, né? Mas como está? Isso. Pronto. Aí, bateu no que eu estou falando. Está vendo? E a NVT, pastor Viana? Tá. Pode, lê, por favor. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vêm. Pronto, está batendo, está vendo? Então agora, você vê, ela é uma certeza, ela nos mostra, é isso, revela, que fala? Qual é a palavra que usa primeiro? Na primeira parte, é a convicção? Pronto, tá bom? E aqui, não, peraí, agora eu me perdi. Não, ela nos mostra, isso, agora eu me achei de novo, ótimo. Ela nos mostra a realidade,
Está vendo? Então é uma certeza. E depois ele vem falar de convicção. É a prova daquilo que a gente não vê. Então você também pode crer no passado. Cristo morreu na cruz. Cristo é o Messias que foi prometido. É o Salvador. Pedro andou sobre as águas. Tem que ser convicto. Tá joia? Então a gente vai caminhando nesse sentido agora. E aí, agora eu peço que todo mundo preste atenção aqui. Então a fé nesse sentido, dessa prática, dessa certeza, dessa convicção, irmãos, vamos juntos? A fé tem que ser um compromisso. Então nós temos que ter esse compromisso. E se a gente tem esse compromisso, o resultado disso é a obediência a Deus. Nós estamos mais uma vez aqui. Hoje pela manhã estivemos aqui falando, olha, nós vamos continuar. Por quê? Porque até que Ele venha, a gente vai celebrar a ceia. A gente vai mostrar para o mundo que Cristo morreu na cruz. A gente vai continuar. E estamos aqui de novo, fazendo a igreja, abrindo a igreja, edificando a igreja, fazendo com que a igreja trabalhe. É isso que a gente está hoje, nós vamos resolver problemas, vamos fazer planos. É assim, a gente não vai parar. Então, nesse sentido, nós vamos obedecer porque temos um compromisso de crer. Então, a fé é um compromisso. Precisamos ter esse compromisso. E aí, aquilo que o pastor Viana falou hoje pela manhã para a gente, faz bastante sentido. Então, por que eu não obedeço? Então, eu preciso obedecer a Deus. Então, a gente olha para cá e vê isso. E aí, irmãos, o verso 2, ele diz o seguinte: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E você, como conhecedor do texto, que eles conhecem o texto, é claro, você já liga logo no primeiro, pela fé Abel. Eu sei disso aí. Porque foram os antigos que receberam testemunho. Olha que coisa bacana. E a gente tem que lembrar, né? Se eles alcançaram esse testemunho, é porque Deus aprovou. Não está escrita a palavra Deus aqui, no verso 2, mas é porque Deus aprovou. E a gente sempre precisa pensar no seguinte, lembra, eu tenho falado isso para os irmãos algumas vezes. Testemunho, irmãos, tem a ver com martírio, eu sei disso daí, mas, irmãos, testemunho tem a ver com estilo de vida. É estilo de vida. Quem nós somos. É isso que traduz para todo mundo, para as pessoas da nossa casa, da nossa igreja, do nosso trabalho, no trânsito, quem nós somos. É isso, o estilo de vida. A gente cantou hoje o hino aqui, é o 380. Abre aí o cantor aí, me ajuda aí. Eu sei que eu adoro nessa vida, mas vamos lá. Aí a primeira estrofe, a segunda estrofe fala o quê? Fala aí, a segunda estrofe. Começa a segunda estrofe. Hã? Não gostei dessa parte, quero a terceira. Vai. Hã? Aí eu já começo a gostar. Ainda quando for custoso, mostra o amor. Hein? Nutre. Isso. É difícil, mas faz dele algo melhor. Vai. A quarta estrofe. Pronto. É fácil aí? Ou só eu que me irrito nessa terra? É fácil? E aquele negócio, pois irmão ao teu vizinho. Aí a gente vai lá e briga com o vizinho. Então, é estilo de vida. É estilo de vida. Nós precisamos. Tem gente que vai fazer raiva, não vai? Vai te fazer raiva. Teve gente que falou muito ali. Agora, eu vi você falar muito, bem baixinho. Mas eu não vou olhar para você, para ninguém saber que foi você. Estilo de vida, irmãos. Então, eles alcançaram um bom testemunho. Deus aprovou cada um deles. E aí, irmãos, a gente quer ligar esse verso 2 ao verso 4 direto. Mas só que o primeiro a ser citado é Deus. Não é Abel. Abel é o segundo a ser citado. Sabe por quê?
Porque daí eu quero dizer, o seu nome está escrito aqui. Você está lendo isso em 2026. E a Bíblia fala no verso 3, pela fé, entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, pela palavra de Deus foram criados. É isso que a gente lê. O primeiro citado não é Abel. O primeiro citado é Deus. A primeira coisa citada não é a obra de Abel, é a obra de Deus. Porque a gente crê que, nós entendemos, que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Então a gente fecha a nossa Bíblia e vai lembrar lá do começo. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí a gente vai e vê assim, e disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja expansão. E disse Deus, ajunte-se as águas de baixo. E assim vai. A gente crê nisso. Desse jeito. Não estou falando do processo, tá? Eu sou convicto no que eu creio. E sei que está chegando uma geração de crentes aí, que vai mudar algumas coisas na forma de pensar, eu sei disso daí. Mas sei que também tem gente muito séria que crê como eu. Então eu sou convicto no que creio. Não estou falando do processo. Eu estou dizendo, irmãos, que a fé, como certeza, como convicção, ela faz com que a gente exalte o nome de Deus e creia que Ele criou todas as coisas. Então eu e você, nós somos criacionistas, nesse mundo que tem negado Deus e a família. Outro dia eu vi uma pessoa, naquela rede social X, que escreveu assim, tenho visto muitas pessoas orando na hora do almoço, no bandejão, o pessoal da universidade. Estou assustado. Eles têm medo da gente. Já pensou? Eles falaram que têm medo da gente. Eu quero é mais gente crente lá dentro. Nesse mundo que tem desprezado Deus, porque eu estudei na universidade, digo aos irmãos, e eu digo, não esperei chegar em 2026. Quem tem acompanhado o meu ministério sabe disso. Há 20 anos eu prego nessa igreja, semanalmente, mais de uma vez, algumas vezes. Já cheguei a pregar 5 vezes, na mesma semana aqui. Irmãos, digo a vocês, estudei numa universidade, que você pode falar o que você quiser. O que você quiser. Se você falar que o seu Deus é um pé de alface, alguém vai parar para te ouvir. Lembra? Sempre falo isso para vocês. Mas não diga que Ele deixou a sua glória, se tornou um homem e morreu na cruz. Só não diga isso. Então, nesse mundo que despreza o Senhor Deus, despreza a família, querem destruir, sim, a família. Querem acabar com a igreja. Se pudessem, matava todos os crentes. A gente continuará sendo criacionista, crendo que Ele criou todas as coisas. E Ele não me errou, viu, irmãos? Ou Ele errou vocês? Deus não me errou, não. Ele me fez um homem. Ele criou todas as coisas e Ele tem essa vontade sobre nós. Então, pela fé, não começa na pessoa de Abel. Pela fé, onde o nosso nome está escrito, porque pela fé entendemos. Quem entendemos? Eu e você. Começa com a pessoa de Deus. E é claro que daí, irmãos, chega essa segunda parte que a gente fica maluco. Como é um homem, lá no primeiro século depois de Cristo, nem no primeiro, não tinha 100 anos ainda, ele vem e escreve esse verso 3, é inacreditável. Se fosse um homem, depois de 1900, tudo bem, e eu vou dizer, uma pessoa que olha para isso daqui, fala que foi escrito depois, mas aí a Bíblia diz assim no verso 3, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê, olha só, não foi feito do que é aparente. Isso é lindo. Isso é lindo demais. A gente tem contato com tudo isso que a gente está vendo aí, ó. Nada do que você vê é feito do que você vê.
Isso é maluco, irmãos. De vez em quando eu falo assim, aqui tem mais vazio ou cheio? Pode ser dentro da igreja, pode ser numa sala de aula. Todo mundo fala, tem mais cheio. Não, tem mais vazio. Você vai entender um negócio desse? Aqui tem mais vazio ou cheio? Porque eu não atravesso. Tem mais vazio aqui. Você vai entender isso daí? Só que Deus fez isso aqui, a gente não consegue atravessar. Aí você fala assim, não acredito nisso. Tudo bem, você não tem fé suficiente. Só que tem gente que tem fé suficiente para crer nisso aqui, porque não viu. Tem fé. Aí tem outros que fizeram experimentos e sabem que aqui tem mais vazio. Mas aí, eu quero te dar um exemplo que eu dei ontem. Daí fica mais fácil de você entender. Você sabe que o tempo existe, não sabe? Ou alguém duvida que o tempo existe? É só olhar nossas fotos. A gente era diferente, não era? Hein? Mandaram uma foto nossa outro dia, hein? Até cabelo eu tinha. Ninguém duvida do tempo. Alguém duvida? Ninguém. Só que não importa se você é um crente ou se você é um ateu. Não importa se você acredita em Deus ou crê apenas na ciência. Um dia, o tempo começou a ser contado. Sim ou não? Ué, porque aqui a gente está falando que crê que Deus criou o mundo, não é? A gente não está? Está escrito isso aqui? Então a gente crê nisso. Então vamos imaginar que são as forças da natureza que fizeram o que fizeram. As forças da física, tá bom? As 4 forças da física. Tá? Vamos imaginar? Só que a gente precisa, como pessoas que acreditam na ciência, chegar num dia chamado singularidade. Certo? Que a gente não sabe como era nesse dia, mas a gente chama aquele momento de singularidade. A partir daquele momento, começou-se a contar o tempo. Espera aí. Então o tempo teve um início. Então algo inventou o tempo. E esse alguém, este algo precisa ser atemporal. E o que a gente fala? Que o Deus que nós cremos, ele é onisciente e onipresente. Vamos lembrar? Amanhã temos algo a resolver? Ele já está lá conosco. Já está lá. Porque ele está fora do tempo e ele domina o tempo. É isso que a gente crê. As coisas que a gente tem contato não é feito daquilo que é aparente. Isso sem falar que aqui é material, hein? Sem falar que isso aqui é material. Isso aqui é material. Qualquer outra coisa é material. Como que a matéria seria inventada pelo próprio material? Então, aquele ou aquilo que forma o tempo e o espaço precisa ser imaterial. Mas aí não dá para a gente conversar mais, porque a gente não tem tempo. Certo? Então o verso 3 está aqui sendo escrito por essa pessoa, por esse homem aqui. E aí diz, em primeiro lugar, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus, é o primeiro citado, colocando o nosso nome aqui, porque no verso 3 está falando que entendemos, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Muito bem. E aí a gente vai ver que pela fé Abel ofereceu. Pela fé Enoque foi trasladado. Pela fé Noé divinamente avisado das coisas. Fé Abraão sendo chamado. Deixa eu ver o próximo. Abraão também. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses
por seus pais. E assim, a gente vê alguns heróis aqui, alguns exemplos de fé, tá? Só citando esses daqui. Daqui a pouco eu vou chegar lá no texto final. Porém, antes eu quero que os irmãos percebam uma coisa. Aqui a gente está vendo a fé sendo definida dentro desse contexto. A gente vê que é por causa dela que esses homens e mulheres podem ser citados do jeito que são citados. A gente está vendo que pela fé o nosso nome está aqui. Por quê? Porque pela fé nós entendemos. Sabe, a gente viu também no verso 39 do capítulo 10 que nós cremos. A gente viu no verso 38 que o justo viverá pela fé. E aí a gente vai vendo pessoas sendo citadas. Só que já no início do capítulo, a Bíblia cita Abel no verso 4 e cita Enoque no verso 5. No verso 7 cita Noé. Então o texto ele é assim, ó. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Essa é a obra de Abel. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Opa! E aí, irmãos, vem o verso 7 fala de Noé. Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viu, temeu, e para a salvação preparou a arca pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, segundo a fé. Mas entre esses dois, a gente tem o verso 6, que é um verso famoso. E aí é assim, o verso 6, ele está ligado ao verso 5. Por quê? Porque o verso 6, ele termina assim, ó. Alcançou testemunho de que agradara a Deus. Quem que foi que agradou a Deus? Enoque. Está vendo? E aí, o texto sai de Enoque. E olha para nós de novo. Porque vem aquele famoso texto. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Então, irmãos, é assim. A gente olha o que aconteceu, que a gente não conhece muito da vida de Enoque, né? A gente olha o que aconteceu na vida de Enoque, a gente fica feliz. Já pensou? Existiu um homem, eu sei que teve Elias também, mas pensando apenas em Enoque, existiu um homem que Deus o amou tanto que não deixou ele passar pela morte. Agora veja só, a Bíblia, citando esse acontecimento, fala que isso acontece, por quê? Porque esse homem agradou a Deus. Então esse homem vivendo com Deus desta forma, fez com que ele não passasse pela morte. Não é o nosso caso, a gente vai passar pela morte, todos nós. Tá? Não é o nosso caso. Isso só aconteceu com duas pessoas, e olha, a gente não sabe se são elas que serão as duas testemunhas também, viu? Eu sei que existem várias possibilidades, né? Existem várias teorias, mas, irmãos, uma delas pode ser, porque como a gente não sabe qual é, quem são as duas testemunhas? Que uma é Elias, irmãos, parece muito. Para quem não sabe do que eu estou falando, assista as mensagens sobre o Apocalipse. Pronto. Mas são as duas testemunhas lá de Apocalipse, tá? Que uma é Elias, irmãos, parece muito que é. Agora, aí tem gente que diz que é Moisés, a outra testemunha. Tem gente que diz que não é nenhum dos dois. Eu, de verdade, então, posso falar uma coisa aqui? É um gosto só. É só um gosto. Eu queria muito que fosse Enoque e Elias. Mas só que eu não tenho querer. Você não sabe disso aí, né? A gente não tem querer. Mas é interessante. Porque os únicos que não passaram pela morte foram eles, de acordo com as Escrituras.
Não é bacana a ideia de que eles têm que voltar para morrer também? Só é bacana, tá? Eu não estou falando o que é, mas eu acho. Esse homem, ele agradou a Deus. Aí sabe o que a Bíblia pega e faz? Eu e você, né, quando o autor está escrevendo, também precisamos agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. E aí, isso aqui é um tema de Hebreus. Olha só comigo, venha comigo, vamos ver aqui. Vamos começar no capítulo 4. Vamos lá, capítulo 4 de Hebreus, tá? Marolinha, pega água para mim aí, vê se tem água, senão pega lá fora, por favor. Olha só, verso 16 do capítulo 4 de Hebreus. Cheguemos. Está vendo que é impossível agradar aquele que se aproxima de Deus? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Eu gosto muito desse tipo de texto, irmãos. Aí eu fico olhando de vez em quando as pessoas falarem assim, agora oram menos, pedimos permissão para entrar na tua presença. Olha, tem cabimento um negócio desse? Obrigado, Manola. Tem cabimento? O crente orar assim? Pedimos permissão para entrar na tua presença. A gente está sempre na presença dele. Ai, meu Pai eterno. Eu aguento um negócio desse? Senhor, entramos no teu trono de graça. Ué, eu já estava. Por que você não avisou que você não estava, que eu ia te buscar? Não, é aqui, ó. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Essa é a vida do crente. Se chegou a Deus, temos que nos aproximar mais e mais. Vamos para o capítulo 7. Capítulo 7, verso 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ora, sem fé é impossível agradar. Um dia existiu um homem que agradou a Deus, o texto está falando, e Deus o levou sem morrer. Agora, lembre-se, não pode, é impossível agradar a Deus sem a fé, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, chegam a Deus, é impossível que eles não creiam. Agora, se nós cremos, por que não vamos agradar a Deus com a vida de obediência, irmãos? Você crê? Então vamos juntos, capítulo 10, verso 1. Porque tendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, cada ano podem aperfeiçoar os que a ele se chegam. A gente precisa se aproximar mais e mais. Um dia nós nos aproximamos para a salvação, agora temos que mudar de vida. Mudança de vida, santificação, é um processo diário. Então vem o verso 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Irmãos, precisamos mais e mais nos aproximar de Deus. E como que a gente consegue isso? Pela fé. É assim que a gente consegue isso, pela fé. E aí, estas obras que são extraordinárias, né, aconteceram por meio, na vida dessas pessoas que são citadas aqui. Desta forma, não vai acontecer com a gente, porque a gente vive num outro momento. Mas na verdade, as coisas extraordinárias que vão acontecer no nosso meio, elas começam pela salvação das pessoas e mudança de vida. É isso que a gente precisa pensar. Agora sim, irmãos, vamos lá. Nós cremos em milagres? Cremos, irmãos. Então, quando Deus, Ele age na vida de alguém,
a gente glorifica a Deus e fica feliz? Ou fica triste que a gente voltou para o Velho Testamento? Não. O Senhor Deus tem agido hoje. E eu digo, irmãos, é que a gente vive nesse mundo de igreja da gente aqui, que é assim, se a gente não gosta dessa, a gente vai para outra. A gente está nesse mundo. Nesse ponto, a gente precisa tomar cuidado. A gente vive nesse mundo. Só que existem pessoas que não vivem nesse negócio de ter cinco igrejas assim, na rua, 10 igrejas na mesma rua. E eles passam por coisas que a gente não passa. Passam por coisas extraordinárias mesmo. E a gente não vai duvidar desses irmãos. E se Deus quiser fazer algo extraordinário no nosso meio e através de nós vamos dizer sim, Senhor. Se Ele quiser fazer algo extraordinário. O extraordinário, hoje, para nós, é a mudança do coração e a mudança de vida. Essa é a principal coisa. Porque foi para isso que a gente foi chamado, para pregar o evangelho de transformação de vida. Diferente de Abel. Diferente de Enoque. Diferente de Noé. Abel foi chamado, irmãos, para aquele sacrifício ser morto por seu irmão. Porque a Bíblia está falando aqui que o sangue dele ainda fala. Essa é a obra dele. Ele não foi chamado para pregar o evangelho. Enoque, ele agradou a Deus, né? Quem andou com o Senhor, que a Bíblia fala, é Noé, né? Deixa eu ver. Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado. Não, eu acho que aqui fala, né? Então tá bom. Então, ele anda com Deus e ele agrada a Deus. Noé, chamado para construir a arca. Mesmo sendo pregoeiro da justiça, a gente não está pensando em um homem pregando o evangelho. Ele talvez está avisando que vem o dilúvio. Essa é a obra desses irmãos aqui. E a nossa obra? A nossa obra é pregar o evangelho. Como igreja, a gente tem mais coisa a fazer, que é edificar a igreja. Tem outras coisas a fazer. Eu sei disso daí. Cuidar dos mais necessitados. Está tudo certo. Viúvas, dos órfãos. Precisamos fazer essas coisas. Então, aqui a gente vê Deus... a gente agradando a Deus e Ele sendo galardoador. Por duas coisas. Primeiro, por causa da fé. E depois, porque a gente se aproximou dEle. Muito bem, vamos para o final da mensagem. Vamos dar um grande salto. Porque nós citamos algumas pessoas aqui, e a última citada foi Moisés, né? No verso 23, pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. E aí, só para citar uma mulher, né, para não ficarem pensando que eu não estou dando valor às mulheres, verso 31 diz, pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Pronto, para não ficar, ninguém ficar triste. Então, tem mulher também na lista, tá? Mas aí, irmãos, vem esse texto que daí não tem como não tocar no nosso coração. Não tem como não tocar no nosso coração. Porque o texto diz assim, no verso 32, e que mais direi? Puxa vida. Irmãos, tinha mais coisas para falar? Esse homem, ele sabe que tem. Mas ele também conhece seu público. E sabe que o povo que vai receber essa carta sabe das coisas. Mas ele está escrevendo uma carta grande. E aí a Bíblia diz no verso 32, e que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão. Olha aqui, irmãos, de Baraque. É difícil Baraque estar aqui também, não é? Fala aí, fala a verdade. Não devia estar Débora aqui? Sim. Né, mas aí, eu e Marisabel, esse ano a gente falou bastante sobre Débora e Baraque, lá em casa. Tá vendo? Ela até disse sim agora, devia estar Débora aqui, mas colocou Baraque. Então faltar-me-ia, né? Tempo, contando de Gideão.
de Baraque. Olha quem está aqui, pastor Viana. O playboyzão da Bíblia, Sansão. O boyzão da Bíblia. Né? O pai fazia as coisas que ele gostava. Tinha grana para fazer as coisas. Sansão, herói da fé. Está vendo? Não é melhor a gente se aproximar de Deus mesmo, irmão? Deus vai fazer coisa extraordinária através. Se fez através desses homens aqui, fala a verdade. Né? Gideão não, mas um ficou com medo, o outro é mimado. Está vendo? Aí vem Jefité. Aí Jefité faz aquele voto. Aí é claro, depois de falar dos juízes, fala de Davi e de Samuel, aquele que representa a monarquia e aquele que representa os profetas. E fala e cita os profetas. E aí, quando ele diz isso daqui, o verso 33 diz, os quais pela fé, e aí começa, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam as bocas dos leões, e não para, pela fé, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos, não para, e pela fé, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, não para, e pela fé, outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões, não para, porque pela fé foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, a Bíblia diz. Irmãos, vocês não tenham nenhuma dúvida que isso acontece hoje. Essas coisas acontecem hoje, irmãos. Hoje. É que a gente não tem contato aqui. A gente, irmãos, a gente fala que tem fé e sai da igreja. A gente fala que tem fé, vai embora do corpo local. A gente visita 10 anos um local e não se converte, não se batiza, não volta para a igreja. Isso está acontecendo com nossos irmãos hoje, você acha que não? Você acha que Deus não é poderoso hoje para fechar a boca de um leão? Existe extraordinário acontecendo hoje. Só que a gente quer o extraordinário na hora de ser cerrado ao meio. Talvez Manassés fez isso com Isaías. E na hora de ser torturado, como nossos irmãos estão sendo hoje, decapitados. As mulheres sendo violentadas hoje. Hoje em dia, essas coisas acontecem. É que as pessoas não falam, casas sendo quebradas, destruídas. Homens chegando armados e metralhando todos os crentes da aldeia. Isso acontece hoje, os nossos nomes estão aqui. É que eu e você, nesse sentido, estamos bem e desobedecemos a Deus muitas vezes. É isso que acontece com a gente. Mas quero falar aos irmãos, o seu nome está aqui. Porque o texto continua dizendo, verso 37, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, e o texto que explode o meu coração, dos quais o mundo não era digno. Essas pessoas pecadoras como eu e você, andaram nesse mundo, e Deus está dizendo, não era... O chão dessa terra não tem dignidade de receber essas pessoas que sofreram, que foram fazer a obra de Deus pela fé, do jeito que Deus mandou. É a fé como virtude, como uma prática diária, é uma fé de certeza, de convicção. O mundo não era digno de receber essas pessoas na terra. Irmãos, que Deus abençoe a todos nós. E que Deus fale a mesma coisa de todo mundo que está aqui. O mundo não era digno de ter recebido vocês. Esse mundo pecador.
pelo simples fato de eu e você a gente ter fé, da gente praticar a fé, da gente ter convicção, certeza, da gente se aproximar de Deus, da gente chegar perto dele com convicção, não querendo, mas com convicção. Ele é galardoador. Então, eu posso ter uma vida financeira equilibrada, eu posso ter um bom sono, eu posso ter um bom lar, eu posso ter uma boa igreja, eu posso ser um melhor patrão, um melhor empregado, pela fé, tudo, e vamos, e vamos, e vamos. E aí, Deus dizer de nós, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e pelas covas e cavernas da terra. Talvez em breve é assim que a gente vai estar. Porque um dia o mundo inteiro será perseguido. Mas vamos continuar. Ué, esse relógio está certo? Ou eu comecei antes da mensagem ou eu estou muito rápido hoje? Começou, eu estou rápido, Marisabel. Eu estou no tempo certo, filha? Ou você acha que eu estou demorando também? Não fale nada, vamos lá. Vamos lá. Verso 39. Bom, já estou terminando, tá vendo? Aqui está 8 horas aqui, Manolinha, tá certo? Cantamos pouco hoje, será? Ou não tinha muito aviso? Eu não vi a hora que eu subi. Tá, joia, mas se você, Isabel, que eu estou no tempo bom, vamos lá. Aí a Bíblia diz assim, e todos esses, tá vendo? Falando deles, falando desses irmãos do Velho Testamento, e todos esses, tendo tido testemunho pela fé, olha só, pastor Viana, que lindo, não alcançaram a promessa. Por que que eles não alcançaram a promessa? Porque para eles, Cristo ainda não tinha vindo. Cristo precisava vir. O Messias não tinha vindo. Eles estão sendo usados para a vinda do Messias. É por isso que todas essas coisas acontecem na vida dessas pessoas do capítulo 11. Esses exemplos de fé. Para que a promessa chegue. Só que eles não alcançam isso. Eles, diferente de nós, eles olham para o futuro. Enquanto eu e os irmãos, a gente olha para o passado, porque Cristo já veio, e olha para o futuro em um outro sentido. Mas eu quero, baseado aqui no texto, nós estamos olhando para o passado. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Baseado aqui no verso 39, eu estou olhando para o passado. Diferentemente dos irmãos do Velho Testamento, que estão descritos aqui, ó, as suas obras, eles olham para frente. Eles não alcançam a promessa. Então, a igreja precisava ser estabelecida, mesmo que eles não sabiam disso, que eles pensavam em uma pessoa. Eles não pensavam num povo, como a igreja age no mundo, não. Eles sabem que através de Abraão, todas as famílias serão benditas na terra. Eles sabiam disso, claro que sabiam. Mas você acha que a igreja, do jeito que é hoje, eles não aceitam nem nada da gente hoje? Então, eles não alcançaram a promessa. E aí o verso 40, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. O seu nome está aqui. O seu nome, agora vamos lá. Eu estou falando que você vai vencer o reino. Estou falando que você vai praticar justiça no sentido aqui do Velho Testamento. Alcançar as promessas, sabe? Fechar a boca dos leões, apagar o fogo, escapar do fio da espada, da fraqueza tirar força. Sabe essas coisas que pode ser que isso aconteça conosco. E existem expressões aqui que fazem sentido para a época da igreja. Então, por exemplo, da fraqueza tirar força. Ué, tá bom, irmãos, mas não dá para comparar com Davi diante de Golias, dá? Tudo bem. E as coisas que acontecem com a gente, falta de dinheiro, doença na família, aconteceu na vida desses homens também.
Alguns desses aqui, mesmo com medo, foram. Já viu aquela frase? Se está com medo, vai com medo mesmo? Já viu isso aí? Foi Baraque, aí não foi, isso aí não é de agora. Quem inventou isso foi Baraque. Se está com medo, vai com medo mesmo. Quem inventou isso? Baraque. Aí o povo hoje fica sendo coach, falando disso aí. Mas você já percebeu? Não estou falando. Tem que falar a verdade. Ele estava com medo, não estava? Chamou, falou, se você for comigo, Débora só falou, tá bom. Só que você não vai ser a pessoa que vai ganhar a guerra, não. Não tá joia. Sabe essas coisas? Não pode comparar só. Mas quem sabe se não vai acontecer com a gente mesmo? Quem sabe? Porque Deus, a Bíblia está falando, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Então agora, preste atenção no verso 40. O verso 40 é escatológico. Agora o verso 40 não é igual ao verso 39. O verso 39 a gente olha para o passado. O verso 40 a gente olha para o futuro. Aí essa dinâmica do texto, a gente precisa ficar atento. Para a gente não perder isso daqui. No verso 40, verso 39, desculpa. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Enquanto eles olham para frente, a gente olha para trás. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, todos esses homens, todas essas mulheres, o povo de Deus, que fez toda essa obra para que o Messias chegasse, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, o povo de Deus só pode ser aperfeiçoado quando ele estiver completo. E eu vou dizer aos irmãos, não é o caso nem agora. Porque o povo de Deus está completo, eu não sei se todo mundo aqui é crente. E agora, pastor Vena, pegando um gancho da mensagem de manhã, e se todo crente que está aqui é obediente? Porque é o seguinte, irmãos, vamos só voltar um pouquinho no começo da mensagem? Se a fé é uma certeza, é uma convicção, irmãos, não é possível que eu não obedeça. Eu preciso disso. Eu preciso fazer isso. Então, a fé é um compromisso. E aí, é assim, temos que continuar a obra? Temos. Deus seja louvado porque a gente está mais em um culto aqui. E Deus seja louvado pela próxima quarta-feira, que a gente vai estar aqui com menos gente, mas a gente vai estar aqui de novo. Deus seja louvado pela sexta-feira, que vai ter menos gente, mas a gente vai estar aqui de novo. Deus seja louvado porque sábado a gente vai estar aqui com o grupo de louvor. Irmãos, nós precisamos completar a obra de Deus. Esse é o nosso papel. Porque a Bíblia está falando aqui no verso 40, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Quando que isso vai acontecer? Só vai acontecer quando tudo estiver completo. Então, quero convocar os irmãos da Igreja Batista de Vila São José, vamos trabalhar. É isso que a gente tem que fazer, cuidar uns dos outros, cuidar da igreja e pregar o Evangelho. Lembrando que assim, não tem problema. Se essas igrejas, se essas cadeiras que estão vazias, continuarem vazias, mas essa quantidade de gente que for salva, porque a gente tem enviado missionário, porque a gente tem feito viagem missionária, porque a gente tem falado nos hospitais, falado nos presídios, isso não importa, irmãos. O sucesso não está na conversão e nem na gente ver fruto. É que Deus pode nos dar a bênção de ver os frutos. Mas se não o sucesso está na pregação do Evangelho. E a gente precisa saber que eles, do Antigo Testamento, sem a gente, que é a igreja, eles não podem ser aperfeiçoados. Porém, agora a gente precisa olhar para o futuro. E a perfeição, esse aperfeiçoamento, só acontecerá quando o último crente se converter e Cristo voltar. E aí, a gente vai ter um outro período da nossa vida, que é o milênio, que é antes
do final de tudo, que a gente vai viver para sempre com o Senhor. E que Deus nos abençoe, até na época do milênio estar junto, para a gente pregar o Evangelho. E quando o povo for enganado, a gente não vai poder mais ser enganado, né? A gente vai estar do lado de Deus na batalha final. Que Deus te abençoe bastante, que você seja uma bênção, tá? Pela fé, na vida da sua família, na vida da igreja e de todo mundo que estiver perto de você. Pai maravilhoso, eu agradeço pela tua palavra e peço que o Senhor nos abençoe, dirigindo os nossos passos e acrescentando a nossa fé, para que pela fé a gente faça tudo o que o Senhor mandar. Em nome de Jesus, amém.